Fortes e corajosos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do SMK Cast Empreender com Propósito. E olha só, nesse mês de dezembro, não tem como falar de propósito sem falar daquele que é o dono de tudo, que é o nosso maior mestre, Jesus. Esse é o verdadeiro significado do Natal. E para trazer um pouquinho sobre esse tema, a gente, claro que vai falar sobre empreendedorismo e propósito, que é o nosso foco, mas tenho certeza que você vai aprender com o maior líder da história, também como empreender com propósito, e eu trouxe aqui alguém que é referência, alguém que tem know-how e tem verdades em sua vida que vai transmitir de forma clara, que você vai entender os princípios desse grande líder Jesus. E a palavra nos diz que aquele que a gente honra, a gente usufrui da unção que está sobre ele. Então eu honro a vida do meu convidado porque ele é uma bênção. Seja muito bem-vindo, Pastor Fábio. Olá, Samuel. É um prazer muito grande estar com você, poder dialogar, conversar com você e estar junto também com aqueles que te acompanham. Um prazer muito grande para mim. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe esse programa, abençoe também a vida de todos aqueles que te acompanham. Maravilha. Então, para a gente começar, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é o Fábio, como é que é essa jornada aí, para o pessoal entender que tem base teológica, tem base de vida também para trazer aqui e expor, porque não é falar do mestre dos mestres, né? Então é alguém que realmente tem conhecimento para passar isso para nossa audiência. Então vamos lá, meu nome é Fábio Bauab, eu sou pastor há 22 anos, sou formado em Ciências Contábeis, sou casado com Auriceia, Ceia para a família, e eu sou pai de 3 lindas meninas. Hoje eu sou pastor na Igreja Vida Plena aqui de Itapema, mas já fui professor de teologia, professor de organização e métodos na área de contabilidade e também já fui diretor de seminário teológico. Então, rapidamente, esse é um resumo daquilo que eu já fiz ao longo desses 22 anos de ministério. Maravilha. Pastor, para a gente começar a falar um pouquinho sobre Jesus, eu queria que você explicasse quem é Jesus, o que ele representa para os cristãos e nessa data de Natal, qual que é o símbolo verdadeiro de Jesus? Essa tua pergunta era muito interessante porque a pessoa de Jesus ela tem sido usada por diversos viés, né? E dependendo da pessoa, da perspectiva que se analisa, eles dão foco numa perspectiva. Então, se você pega uma ala mais progressista, por exemplo, eles vão trabalhar a ideia de Jesus como revolucionário. Já vi muitos livros sendo escritos nessa perspectiva de Jesus como um líder revolucionário, etc. e tal. Mas, se nós quisermos entender de verdade quem é Jesus e qual é o propósito dele, nós precisamos ir para a fonte que é as Escrituras. É ela que vai definir para a gente quem é Jesus e o que de fato ele veio fazer. Então, quem é Jesus? A Bíblia vai nos ensinar que Jesus é Deus encarnado. É isso que a Bíblia define. Por ser Deus encarnado, ele é salvador da humanidade. Então, Jesus é Deus, ele é salvador e o propósito dele é esse. Ele veio a essa terra para redimir a humanidade, para redimir aqueles que reconhecem nele o Filho de Deus. Então a gente precisa entender isso e trabalhar nessa perspectiva. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a vida de Jesus, ela inspira sobre diversas perspectivas, Samuel. Jesus, ele inspira como um líder. Seu programa fala sobre empreendedorismo, né? E se nós analisarmos a vida e a obra de Jesus, ele é um grande exemplo de empreendedorismo. Ele começa algo que há 2000 anos está transformando a história, e basicamente a história ocidental, ela é construída sobre os fundamentos que ele lança durante os seus únicos 3 anos de ministério. É impressionante. É uma matemática que não fecha, é algo extraordinário,
Porque qual líder, pastor, veja bem, ele teve 3 anos apenas de atuação, né? E nesses 3 anos ele mudou, o calendário se baseia no antes dele e depois dele. Nós estamos aqui quantos mil anos depois falando dessa figura? Como a gente consegue ter um propósito tão grande que acima de você fazer algo grande, é você ter um legado, pastor? Como que a gente se espelha nessa figura, né? E também eu queria que você falasse um pouquinho sobre como trazer esses valores agora no Natal, porque se perdeu muito com o tempo. A gente sabe que possivelmente não seja essa data, mas não importa a data. É uma data que foi escolhida para a gente honrar e homenagear o maior de todos, aquele que nos deu a vida, né? Então é isso que importa. Mas se perdeu muito disso. E eu queria que você falasse sobre isso, como se tornar um líder desse ponto de deixar um legado. E então, é algo extraordinário. Vamos lá, então vamos começar pela questão da data, né? De fato, eu não tenho problema com relação a isso, né? Se nós olharmos os textos bíblicos, os pastores estão cuidando das ovelhas no campo. Provavelmente não era inverno, porque se fosse inverno as ovelhas estariam guardadas num local. Então é verão ou é alguma outra época. Então, para ser nessa época, não pode ser 25 de dezembro. De fato, não pode ser esse período. Mas esse não é o problema para nós. O ser humano, as pessoas por muito tempo negaram a existência de Jesus. E quando as evidências da existência de Jesus, homem, não poder mais ser negada, eles começam a questionar outras coisas. Então, Jesus de fato não nasce 25 de dezembro, porém, há 2000 anos nós vemos celebrando essa data. O que importa para nós como cristãos não é o dia, é o fato de que ele nasceu e que ele veio como Salvador da humanidade. Então, se convencionou-se ser esse período, vamos celebrar e aproveitar esse período para falar da vida, do propósito, de tudo que ele representa, para torná-lo conhecido ao maior número de pessoas possível. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar. Segunda coisa que eu acho interessante, né? Como fazer com que esse propósito se torne tão amplo e alcance tantas pessoas. Eu acho que um exemplo que Jesus nos dá é que a obra que ele realiza é uma obra muito grande e que você não consegue fazê-la sozinho. Ele mesmo treina, capacita e envia pessoas para darem continuidade. E eu acho interessante uma coisa, Samuel, porque ele diz o seguinte: as obras que eu fiz, vocês farão ainda maiores do que eu. Veja, esse é um exemplo de liderança de alguém que sabe o que fez e sabe que plantou no coração das pessoas um legado para a posteridade. Ele não retém, ele capacita e envia. Então a gente está pensando na igreja, né? Nós queremos uma igreja não para os nossos filhos, não para os nossos netos, nós queremos uma igreja para o futuro, para 50, 70 anos. Como que a gente faz isso? A gente precisa conscientizar as pessoas, capacitá-las e fazer com que elas se sintam parte daquele projeto. Não apenas um frequentador, mas alguém que edifica a obra junto. Foi isso que Jesus fez. Os discípulos e todos aqueles que são chamados para a obra, eles se veem como aqueles que estão edificando a obra que Jesus começou na Terra. Eles estavam sendo mentoreados, né? Mentoria. A mentoria começa com Jesus. Começa com Jesus. Tu vê que todos os termos, né, que a gente usa hoje, Deus já fazia através de Jesus. Mentoria, coach, né? A questão da liderança. Hoje, boa parte dos livros de liderança
utiliza princípios que são encontrados e foram aplicados no ministério de Jesus. A questão do coach, a questão da mentoria também. Eu acho muito interessante, tem um livro de um escritor, um psicólogo, e ele é muito conhecido, inclusive no segmento cristão. Ele conhece Cristo porque ele vai estudar o ministério de Jesus. E ali ele se depara com uma inteligência emocional tão grande, tão apurada, a forma como ele conhece Jesus, que ele se entrega para Jesus como Salvador. Ele, a princípio, não era cristão. Ele vai estudar inteligência emocional. E depois disso, ele, conhecendo nas Escrituras quem Jesus é, ele se rende ao senhorio de Cristo. Que tremendo, né? Não tem como não se aprofundar nesse líder e não se tornar parecido com ele, né? Exatamente. Na área de liderança, Samuel, eu gosto muito de ver o modelo que Jesus aplica. Porque é um modelo de liderança servidora. Olha aí. É diferente. Ele mesmo diz isso, ele troca, num determinado momento do ministério dele, ele troca a capa pelo avental. Ele tira o símbolo daquilo que seria a autoridade e coloca um símbolo daquilo que é o servir. As pessoas, via de regra, entendem liderança como uma posição para mandar. E Jesus nos ensina que liderança é uma posição para servir. Então, como líder, eu sirvo aqueles a quem eu lidero. Pastor, aí nós vamos ir longe. Aí, agora tu entrou no tópico, mas abrindo um gancho ali atrás pra gente já entrar nesse assunto, que esse daí é tremendo. Nossa, falando um pouquinho sobre a gente, para deixar esse legado, né? Eu vejo que num lugar, principalmente na igreja, e eu vejo que poucas igrejas dão essa atenção necessária, talvez é uma visão equivocada, quero que o senhor me ajude também nisso, que dão pouca atenção para as crianças. E eu vejo que nas crianças é o futuro. Nós temos que começar lá. Hoje daí a gente vai nas escolinhas das crianças, é brincadeirinha, não sei o que, não estão ensinando os princípios, ensinando das bases. E trazendo agora para o Natal, a importância de nós apresentarmos para as crianças o verdadeiro significado do Natal. Porque se você começa lá com ela, olha, Natal é Jesus, Jesus é isso, e você já vai inspirando ela, é isso que torna as igrejas, ou seja, qualquer instituição que for, a ter um legado, porque você começa lá na base, né? Jesus foi assim, desde criança ele foi treinado para o propósito que ele fora chamado. Então eu vejo essa necessidade, pastor. E eu brinco, uma vez a minha esposa estava ajudando nas escolinhas, né, no ministério lá que a gente frequentava, e ela disse, meu Deus, amor, eu fiquei apavorado com os filhos de alguns, né, líderes. E isso é de fato, a gente pode conhecer muito bem os pais, as lideranças com as crianças. Porque não, começa lá em casa, o primeiro ministério nosso, né? Depois vai modelando ali nas outras ambientes. Mas a gente aproveitar também esse gancho do Natal para nós expor para as crianças o verdade, que não é só o presente, não é só o Papai Noel lá, a brincadeira que, beleza, seja feliz, né? Mas tem algo que realmente importa, que é Jesus. E a gente reforçar para deixar esse legado que Jesus nos deixou, é olhar para as crianças, pastor. Esse é o papel dos pais, primeiramente, e da igreja como um auxiliar, né? Eu lembro, todos nós um dia já fomos crianças, então eu me lembro que a expectativa do Natal quando eu era criança era do Papai Noel. Era dele passar na rua ou dele trazer algum presente, alguma coisinha assim. Quando na verdade a essência do Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o nosso Salvador, o Redentor. Então, aonde que a criança vai aprender isso? Ela aprende dentro da casa. Essa é a responsabilidade do pai. A Bíblia, ela não transfere para as instituições uma responsabilidade que é familiar.
Então a Bíblia fala assim, ensina a criança. Há diversas passagens bíblicas em que o pai ele é chamado para falar das coisas de Deus, andando pelo caminho, assentado, levantado, o tempo todo. Então essa é uma responsabilidade nossa como pai, ensinar os nossos filhos sobre a nossa fé. Aí a igreja entra como um projeto auxiliar, onde aquilo que ela aprende na casa é firmado fora da casa. E aí é onde nós tivemos uma mudança no nosso programa e isso fez toda a diferença. Você vai me perguntar, pastor, quando que a igreja cresceu? Quando nós decidimos valorizar o departamento infantil. Porque o que um pai mais quer? Ele chega num lugar, o que ele pensa? Ele não pensa nele, ele pensa na família. Então, meu filho vai estar bem acomodado? Meu filho vai estar seguro? Meu filho vai ouvir uma mensagem na linguagem dele que apresente Cristo Jesus para ele? Essas são as preocupações do pai. E quando ele encontra isso, ele descansa. E foi isso que a gente apresentou para o nosso departamento infantil. Nós precisamos falar da Bíblia e falar da nossa fé para os nossos filhos. Nós precisamos estabelecer esses valores no coração deles. Eu bati um papo agora com as crianças de 10 a 12 anos e foi muito interessante as perguntas que eles me fizeram. Foi um bate-papo assim sensacional. Claro, tiveram perguntas, né, brincadeiras, como por exemplo, o pastor não quer colocar cabelo, assim, alguma coisinha assim, né? Qual é o tênis que eu gosto e tal. Mas houveram perguntas muito interessantes do ponto de vista das Escrituras. Crianças perguntando sobre a volta de Jesus, sobre como ser cristão nas escolas, como lidar com aquilo que eles estão presenciando dentro do ambiente das escolas, como ganhar o amigo para Jesus. Isso é reflexo, é o espelho de que essas crianças estão ouvindo falar de Jesus e estão entendendo aquilo que elas estão ouvindo. Então, como é que a gente vai construir o futuro? Se nós aprendermos a valorizar as crianças que a gente tem. Uma criança instruída e bem valorizada é um adulto que eu não vou precisar, no futuro, encontrar num centro de reabilitação ou qualquer outra coisa assim. Porque aí os valores dele estarão firmados e dificilmente ele vai sair desse caminho que foi ensinado para andar. E olha que tremendo, né, pastor? Por isso que e isso tem tudo a ver com o empreendedorismo também. Sim. Porque a criança, ela aponta o futuro, né? Então ela já dá uma visão assim do... A gente vê quantos empresários frustrados, que às vezes estão ganhando tudo lá fora, mas estão com a família destruída. Ou depois esses empresários vêm a morrer e tudo aquilo que ele tanto suou, trabalhou para deixar um legado, a próxima geração vem e coloca tudo fora, porque não adianta. Você pode ter a melhor estratégia, um negócio sólido, se você não deixar sucessores, e foi isso que Cristo nos ensinou. Ele disse o quê? Ide pregar o evangelho, obras maiores em meu nome. Deus deu essa autoridade, só que as pessoas não estão vendo, elas não reconhecem essa autoridade porque elas não chamam o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o primeiro network que a gente tem que fazer do nosso dia com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei o que fazer aqui, qual que é a posição? E é o que Cristo fazia, ele diz, é melhor que eu vá, porque se eu for, vem aquele que vai estar conosco ali nos direcionando, nos mostrando. Então a gente tem a presença de Cristo, que é a maior liderança, a maior figura. E falando ali um pouquinho sobre servir. Como a gente traz, porque eu vejo assim, vamos falar um pouquinho, até quando eu usei a chamada lá, network e propósito. Para mim, o maior network, hoje é bonito a gente falar, né? O termo network. Jesus fazia o network como ninguém. E já começa aqui, para mim, é uma das coisas que me chama muita atenção em Jesus, que ele fazia o network sorrindo. Porque se ele era alguém que as crianças queriam estar perto, criança não gosta de estar perto de gente carrancuda. Já vamos partir desse pressuposto aí. Então ele era alguém alegre, né?
E a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele era alguém alegre. E ele tinha prazer de ir lá e pegar. Olha que network tremendo, pastor. Aí, daí o senhor vai entrar agora com os princípios, vai entrar na parte mais que para o pessoal entender. Mas ele vai lá e pega um cara, uma prostituta, vamos falar assim. E ele tira essa pessoa e coloca em lugar de destaque. Não existe network maior que esse. Porque o network, para mim, nada mais é do que servir as pessoas. Isso. Então, o maior serve o pequeno. Isso. Ele vê valores naquele pequeno e diz assim, ó, esse cara eu vou resgatar, vou trazer para junto. E aquele cara pequeno, ele reconhece essa liderança e depois ele vai fazer isso com outros. Isso. Como a gente resgata esses princípios e se você puder usar também, trazer aqui histórias bíblicas que contextualizam melhor isso e explicar isso para a gente. Veja, esse conceito de network, ele é um conceito que a gente precisa compreendê-lo e trabalhá-lo a partir dos fundamentos do ministério de Jesus. Porque senão, qual é a ideia às vezes predominante no network? Eu estou aqui, eu quero alcançar uma rede de relacionamentos lá em cima, então entre eu aqui e aquele que está lá em cima, eu vou me relacionar com algumas pessoas até eu chegar aqui em cima, ok? Então, é um network fundamentado no interesse e não na pessoa com quem você se relaciona. O que Jesus faz? Ele inverte. Ele não se relaciona com as pessoas baseadas no interesse. Ele se relaciona com as pessoas baseadas no interesse dele pela pessoa, não naquilo que a pessoa oferece para ele. Olha que inversão sensacional. O que uma criança oferece para Jesus? Nada. O que uma prostituta oferece para Jesus? Nada. Mas aí você mesmo disse, ele pega essa pessoa, aproxima dele, muda a história dessa pessoa e coloca essa pessoa lá em cima. Porque ele fez isso para servir essa pessoa, o propósito dele foi alcançado. Essa pessoa sai e fala para todo mundo quem foi que fez isso na vida dele. Então a obra cresce, a obra é expandida, o propósito é alcançado, não porque ele tem interesse, mas porque ele serve. Então, Jesus ama pessoas. Esse é o fundamento do network de Jesus. Tanto é que ele fala sobre isso. Ele diz, olha, há uma expressão nos evangelhos que eu amo muito, se não me engano em João, tendo-os amado, amou até o fim. Então, o network de Jesus, ele é fundamentado no amor e no servir. Eu amo as pessoas, eu me relaciono com elas, porque eu amo as pessoas. E eu sirvo essas pessoas. A partir desses dois fundamentos, ele constrói uma rede que vai ser a grande mola propulsora para o Evangelho alcançar todos os lugares que ele alcançou. Então, ele não tem interesse em mim como uma ferramenta. Até essa expressão eu tenho um pouco de dificuldade com ele. Ele tem interesse em mim primeiro, em mudar a minha vida, em transformar o meu jeito de ser. E porque ele mudou a minha vida, transformou o meu jeito de ser, outras pessoas são alcançadas através da obra que ele realizou na minha vida. Então, vamos brincar um pouco. Jesus, ele é um mestre do network. Para mim, ele é o maior exemplo. Porque ele constrói relacionamentos baseados no interesse que ele tem em servir aquela pessoa. O maior serve o menor. E foi esse o ensinamento que ele deixou para os discípulos. Tem uma passagem bíblica que ele fala o seguinte, olha, no mundo, ali fora, nas estruturas construídas pela cultura do ser humano, o maior domina sobre o menor. Quem tem mais força prevalece. Quem pode mais chora menos. Agora, no reino é diferente. No reino, o maior é aquele que serve a todos. Então, o que a gente precisa entender? Nós vamos construir relacionamentos? Vamos. Mas o fundamento desses relacionamentos é como eu posso abençoar a vida daquela pessoa.
Eu tenho um amigo, Samuel, que, assim, eu sou eternamente grato por eles. Eles não precisam de mim e nem do que eu possa oferecer. Mas eles estão o tempo todo me ajudando para que aquilo que Deus quer fazer aqui seja realizado. Eles estão lá em cima, circulam hoje nas grandes conferências do Brasil e fora do Brasil. Mas eles vêm pregar aqui, na nossa igreja. Fábio, quando é que eu posso estar aí? Sem custo algum, sem cobrarem nada. Por quê? Porque eles querem servir. Chega um momento em que as pessoas entendem o ministério de Jesus e eles mudam completamente a forma como eles agem. E é aí que o ministério deles se torna mais efetivo ainda. Porque os relacionamentos são baseados agora não com base em alianças para chegar num ponto, mas no seguinte: como eu posso te servir? Como eu posso ajudar você? Meu interesse não está no que você pode me oferecer, mas no que eu posso fazer para ajudar você. E se a gente pega aí o exemplo de Jesus sobre os discípulos, esse foi a maior reviravolta que eu posso entender assim na questão de network. Ele plantou isso dentro dos discípulos, os discípulos absorveram isso e levaram isso adiante. Um exemplo. Paulo e Barnabé. A passagem bíblica ela começa dizendo Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Chega um momento que o texto bíblico muda. É Paulo e Barnabé. Por quê? Barnabé compreendeu quem era Paulo, qual era o propósito dele e não teve problema nenhum em projetar Paulo para que Paulo cumprisse o propósito dele. Mas isso é o quê? É aquele fundamento do ministério de Jesus plantado dentro de Barnabé, que fez com que Barnabé compreendesse o propósito de Paulo, se visse apenas como um momento na vida de Paulo para projetar Paulo para o propósito dele. Então, Paulo, segue, vai, cumpre o teu propósito tranquilamente. E Paulo se torna o maior evangelista do primeiro século, o grande nome, o grande pensador, o grande intelectual. Tremendo, né? Jesus ele é exemplo em tudo. O que o senhor estava falando aqui, eu estava tentando fazer uma viagem no tempo. E foi assim com todos, né? Com Pedro da mesma forma. Com Pedro, Jesus dizia para ele: Pedro, quando você entender, é necessário. Quando você entender, você não vai mais ser um pescador de peixe, mas um pescador de homens. E quando o Pedro lá veio que quer voltar, assim, daí Deus vai lá na ferida dele. Ele nem chama de Pedro, ele fala Simão, porque ele vai lá na essência. Ele diz: não, você era, agora, mas eu te enxergo como você vai ser. Né? Então todas as pessoas que se aproximaram desse Jesus, elas mudaram de vida. E elas passaram, o cara que antes cortava a orelha, agora a sombra dele cura as pessoas. Olha que tremendo! Pedro é um exemplo sensacional disso que você está falando, né? Se você olhar, Jesus constrói, dedica 3 anos da vida dele investindo em Pedro. Quando chega no momento crucial, Pedro, como todos, abandona. Se Jesus tem um interesse apenas naquilo que Pedro pode oferecer, chegou na hora, Pedro abandonou, o que a pessoa geralmente faz? Não quero mais me relacionar com você. Mas como o interesse de Jesus não está naquilo que Pedro pode oferecer, mas na pessoa de Pedro, quando Jesus percebe isso, vê isso, e ele mesmo fala que isso iria acontecer, ele vai atrás de Pedro. Só vai atrás de restaurar relacionamentos que foram quebrados quem tem interesse na pessoa e não naquilo que ele pode oferecer. E essa é a grande questão dos relacionamentos hoje que eu queria, de repente, trabalhar. Porque a ideia dos relacionamentos hoje, ela é uma ideia muito pós-moderna. Então, assim, Zygmunt Bauman tem ele
construiu uma ideia muito interessante. Ele fala sobre a modernidade líquida, onde os relacionamentos são fluidos, eles não são sólidos, eles não são consistentes, né? E hoje a gente percebe isso. As pessoas, elas se relacionam com pessoas e essa mensagem entrou até mesmo dentro da igreja. As pessoas caminham com você uma estação, depois ela não faz mais parte da sua história e tal. Mas não é esse o fundamento bíblico que a gente percebe. O fundamento bíblico que a gente percebe é da restauração do relacionamento. Não é de um utilitarismo. Eu vou usar as pessoas, vou me relacionar com base no interesse. Então Jesus vai atrás de Pedro porque ele tem interesse no relacionamento com Pedro. O próprio Jesus fala isso, né? Ele diz, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Gente, na cultura judaica, a expressão amigo é muito forte. Ela é uma expressão carregada de um sentido muito forte. Tanto é que a Bíblia vai dizer, há amigos mais chegados do que irmãos. Então essa ideia de amigo é uma ideia muito forte para um judeu. E aí quando Jesus fala assim, meu relacionamento com vocês não é baseado apenas naquilo que vocês vão fazer ou... Não, ele é um relacionamento de amigo. Esse dia eu ouvi uma expressão e achei aquilo muito interessante. O cara falou assim, não construa relacionamentos, construa alianças. Cara, mas por quê? Peraí. Não construa amizades, melhor dizendo, não construa amizades, construa alianças. Mas, na verdade, o fundamento bíblico ele é o oposto disso. Ela pede para que as amizades sejam consolidadas, que elas sejam estabelecidas. O amigo, ele é uma pessoa cujo interesse dele é apenas o teu coração, não o que você pode oferecer por ele. E o amigo, segundo a Bíblia, por mais que eles estejam distantes geograficamente, o coração deles está próximo. Mas as alianças, elas são temporárias, elas são provisórias. Alianças são montadas com base em interesse. Amizades não. O amigo não é com base no interesse. Então, quando a gente pensa em network, eu acho que a gente precisa diferenciar isso, né? Quais são os relacionamentos? É relacionamento profissional? É relacionamento pessoal? É relacionamento íntimo? Qual é a esfera que eu vou trabalhar quando eu falo de network? Porque você percebe Jesus, ele conversa com todo mundo, ok? Mas ele tem um grupo menor, ali de uns 70, 100 pessoas, e ele tem um grupo de 12 e ele tem um grupo de 3. Então, quando Jesus fala assim, eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigo, para quem que ele está falando? Para a multidão? Não. Para o grupo maior? Não. Ele está falando para um grupo pequeno, que são aqueles que ele realmente investiu a vida dele, investiu a essência que ele tinha para que o projeto dele fosse levado adiante. Então, voltando aí ao seu tema, que é empreendedorismo, eu acho que o grande papel do líder é compreender isso. Frustrações vão acontecer, natural, mas a gente não pode deixar de investir na vida da pessoa para que ela possa crescer e se tornar maior do que nós, bem maior do que nós. Hoje, Samuel, foram meus alunos no seminário, alguns se tornaram missionários na África, outros estão atuando na área de coach. Tem um amigo meu que foi um aluno meu, e o pessoal paga caro para ouvir ele como coach. Se tornou muito maior. Eu acho que essa é a grande alegria do líder,
é ver que quem passou por ele um dia, hoje, se tornou maior do que ele mesmo. E eu creio que Jesus, o que ele mais queria é que nós fizéssemos obras maiores que ele. É o que ele falou, né? É o que ele falou e ele não vai contra a própria palavra. E tu vê, pastor, que estava falando aqui, eu estava meditando. E a gente fala de Natal, não tem como falar de Natal e não falar sobre perdão, sobre arrependimento. E interessante a gente fazer essa reflexão e entender as esferas de network. Intimidade são para poucos, que é partir o pão, é trazer para a mesa, para a intimidade. Esses são aqueles que vão levar ao teu legado e que você tem que fazer de tudo para ele te superar, né? Mas ele vai te superar como? Você dando o exemplo, né? Em tudo Jesus dava exemplo. E uma coisa que me gera uma curiosidade, pastor. Eu não sei se tem algo a ver, mas eu vejo as pessoas às vezes nessa teologia assim dessa nova graça, assim, que é tudo meio assim, eu não preciso mais me batizar. Eu não preciso mais frequentar uma igreja. É tudo assim meio, eles confundem tudo, né? E interessante que Jesus, quando ele chega para se batizar, né? E João Batista não tem como, né? Ele diz, não tem como isso. E ele de novo mostrando, servir e tal. E ele, por que é a partir que ele se batiza nas águas, que ele começa de fato o ministério dele de curas, ali de milagres. Tem algo a ver nisso, mas até nisso ele nos deixa um exemplo que ele, o líder maior de todos, ele demorou todo esse tempo, né, afiando o machado, e ele chega ali e ele se faz, né, menor, se batiza, porque o batismo para mim é um reconhecimento, é um ato público. De fato, ele não é algo que a salvação é o arrependimento que você tem ali, né, a gente tem o ladrão da cruz, mas é algo sim necessário. Uhum. É que nem aquele trabalhador que ele não usa a camiseta da empresa. Mas por que ele não usa? Ele tem vergonha? Por que ele não quer honrar lá fora o nome? Uhum. Então eu queria... Tem alguma coisa, algum princípio relacionado a isso, pastor? Que se eu não estiver enganado, ele começa de fato o ministério dele depois que ele desce as águas, né? Sim. A Bíblia deixa bem claro que era necessário que ele passasse por aquilo, né? Os evangelistas vão dizer para que se cumprisse as Escrituras. Essa é uma expressão comum no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Ou seja, era necessário que Jesus passasse por esses processos para que depois ele iniciasse o ministério dele. Então, o batismo de João é batismo de arrependimento. Porém, a gente precisa entender que Jesus não tinha pecado, mas ele passa por esse processo todo, reconhecendo ali talvez essa questão da autoridade do batismo de João, mostrando o caminho para que todos também sigam esse caminho. E após isso é que Jesus vai seguir o ministério dele. E você percebe que o ministério de Jesus vai para um lado, o ministério de João Batista vai para o outro. João Batista continua trabalhando ali onde ele estava e Jesus vai para outra área, vai para outro lugar, anunciando a mensagem do reino de Deus. João Batista anuncia, proclama a mensagem do batismo de arrependimento e Jesus vai convocando agora as pessoas e proclamando a mensagem do reino. Então era necessário que ele passasse por isso. Por quê? Para que se cumprisse as Escrituras, tá ok? Eu acho que é uma questão muito interessante a gente perceber que talvez nisso existe um fundamento de autoridade. Você primeiro se sujeita e depois o Senhor te projeta, né? E era necessário ele passar por aquele processo para que ele fosse apresentado ao mundo como Cordeiro de Deus. E é isso que João Batista faz, como a voz que clama no deserto, anunciando o arrependimento. Quando João Batista vê Jesus, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa passagem, talvez a gente não tenha tempo para explorar isso daqui como seria interessante. Mas veja, essa é uma passagem muito interessante.
quem apresentava o Cordeiro de Deus? Quem apresentava o Cordeiro para expiação do pecado pelo povo? Era o sacerdote, era o sumo sacerdote. O que João está fazendo? Ele está apresentando para o povo o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, ele usa roupas que não são normais, come uma comida diferente de todos. O que João Batista está simbolizando ali, essa passagem toda, é que Deus não está mais no templo. Deus está no deserto, naquele ambiente, naquele lugar onde o sacerdote apresenta o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Vê que interessante, pastor. A gente fala como tem total, a gente consegue trazer isso, esses princípios, também para o mundo dos negócios. A gente estava falando aqui do network. As pessoas, elas às vezes não querem enfrentar os processos lá do mentor pegar, do líder pegar e mostrar ela, apresentar ela para as pessoas, apresentar ela para os outros colegas, enfim, seja no ambiente ali de trabalho. E como é importante a gente enfrentar os processos, né? Porque não vai ter autoridade em algo se tu não vai ter um processo para isso. Não tem como. Ou você respeita os processos e se submete a eles como princípios, ou eles vão quebrar você lá no futuro. Então, toda pessoa que ela é efetiva na área dela é porque ela passou pelos diversos processos que aquela área exigiu. Então, se você pega um empresário bem-sucedido, nem sempre ele começa como um empresário. Ele começa como alguém que constrói de baixo e se torna grande. E ele acaba conhecendo todos os processos que envolvem aquilo. Então, a gente precisa entender, se eu tenho amigos que são empresários, donos de fábricas enormes, o que eles fizeram? Eles treinaram os filhos deles. Então, treinaram o filho, não colocando o filho no escritório para que o filho conhecesse somente a parte administrativa da empresa. Esse empresário, ele colocou o filho dele para trabalhar em todas as áreas da empresa. Ele começou na produção, passou por todas as áreas e hoje ele administra a empresa inteira. Ele conhece todos os processos da empresa, não como algo teórico, mas quando ele pede para fazer, fala, eu sei que é possível fazer, porque eu já fiz. Então, quem não se submete a esse tipo de processo, ele tem sérias dificuldades amanhã, inclusive com relação ao exercício da própria liderança. Porque a chance dessa pessoa, talvez aí alguns vão se escandalizar, mas a chance dessa pessoa se tornar um autoritário amanhã é muito grande. Porque qual é a diferença da autoridade e o autoritarismo? A autoridade é o exercício para proteger quem está debaixo. O autoritarismo é o exercício da autoridade para me beneficiar dela. Então, o autoritarismo a autoridade protege quem está embaixo. O autoritarismo usa quem está embaixo para se beneficiar. Então, quando a pessoa não passa pelos processos e não entende que ele precisava passar por aquilo para aprender e etc. e tal, a chance dele se tornar alguém que vai, não somente na área teológica, eclesiástica, mas até mesmo no mundo corporativo. Sim. Eu conversava há pouco tempo atrás com uma pessoa, construiu a empresa do nada. E foi feita uma transação ali, etc. e tal. E ele estava explicando para mim que eu vivi isso bem de perto. Eu vivi isso, só mudando, né? A empresa contratou um CEO que não conhecia a empresa.
E ele chegou mudando, mandando e dizendo qual foi o resultado final disso. Uma empresa que era familiar, que tinha décadas de mercado, quebrou. Eu trabalhei nessa empresa. Ela quebrou. Por quê? Porque a pessoa chega mandando e fazendo do jeito que ele quer. Quando, se você pegar a pessoa que ela vem crescendo junto, passando pelos processos, reconhecendo quem ajudou a chegar lá, ela protege aquela estrutura. Foi o que Jesus fez, né? Ele estava lá em cima e ele desceu lá embaixo, se colocou ali de... Filipenses 2, 5-11. Isso aí, e daí pegou para trazer todo mundo para o ambiente que ele está. Paulo fala para a gente, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, servo obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual agora Deus o exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome. Ou seja, esse é o processo, né, que a gente precisa compreender. Você precisa abrir mão de certas coisas, passar por um processo, aprender a servir pessoas antes de você ser colocado numa posição de destaque. E vê que tremendo, pastor. O senhor falava sobre amigo, ser amigo. Eu sabe que por muito tempo eu venho orando e pedindo assim para ser reconhecido como amigo de Deus. Olha que tremendo o que é ser amigo de Deus. Eu lembro de duas histórias assim. Uma foi com Moisés, né? Miriam estava lá, ela e Arão, né? Os dois lá. Não, mas como assim? Que história é essa? Deus só fala com Moisés, não sei o quê, não sei o quê. Daí Deus manda chamar eles. Daí ele já chega, já dá um... Já em Miriam ele já chega de sola, né? Que daí diz o gaúcho. Chega ali e diz, viu, ó, se tivesse algum profeta, ela já era reconhecida como a primeira, né? Profetisa e tal. Para mim falar, eu falaria se tivesse. Então já escanteou ela. Arão, eu não posso quebrar uma aliança porque era o sucessor, fui eu, uma aliança, eu não posso ir contra a minha própria aliança. Mas não ousem a falar de Moisés. Moisés é meu amigo e com ele eu falo face a face. Meu Deus, que tremendo ser amigo de Deus. Abraão, Deus está indo, ele disse, não, mas eu não posso ir sem compartilhar com meu amigo. Não existe algo mais tremendo num Deus que é tão grande. Olha que tremenda magnitude de ser reconhecido. E Jesus falou o quê? Que o Senhor bem abordou agora há pouco. Vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. E com os amigos ele compartilha. Com os amigos ele pega lá embaixo e leva lá em cima. Só que é para os íntimos que tem essas... Porque com os íntimos ele revela coisas que o mundo não viu, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Esses é para os íntimos. Mas a gente precisa querer ser íntimo. Nós precisamos fazer esse network. Ele deixou o Espírito Santo. Se a gente fazer o network com Jesus, não tem. Samuel, por que a gente sofre nos relacionamentos? A gente sofre porque a gente não aprendeu a diferenciar os relacionamentos. A gente trata a multidão da mesma forma que os íntimos. Mas Jesus nunca fez isso. Jesus amou a todos, certo? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, o amor é para todos, mas a intimidade é para poucos. A intimidade é para quem é amigo. Então, ele ama a multidão, ele ama os pecadores, ele ama todos. Mas ele chama para a intimidade os amigos. E é isso que a gente não aprende a discernir nos nossos relacionamentos e por isso que a gente sofre. Porque a gente confunde amor com a intimidade. Então, eu tenho que amar, inclusive, os meus inimigos. É o que a Bíblia fala para mim. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Tem coisas que
humanamente não faz sentido, né? Mas é o mandamento que a gente precisa seguir, é a instrução bíblica. Então eu vou amar a todos, vou orar inclusive por aqueles que me perseguem, mas eu não sou obrigado a ser íntimo deles. A intimidade é para aqueles que se provaram ser fiéis, aqueles a quem eu posso chamar de amigos. É por isso que Jesus diz para eles, olha, eu não chamo vocês mais de servos, porque a questão não é o que vocês vão fazer, aquilo que eu vou mandar vocês fazerem. O relacionamento ele é um pouco mais profundo. O relacionamento é de amigo. Eu vou compartilhar com vocês o que eu vou fazer. E aí a gente precisa aprender a ser amigo de Deus. Porque essa via do lado dele já foi aberta. Quem precisa aprender a se tornar amigo de Deus somos nós. E como a gente faz isso, pastor? Vamos lá, exemplos práticos para a nossa audiência, como se tornar amigos íntimos de Deus. Ele fala na palavra que nós somos amigos quando nós fazemos aquilo que ele nos ensina. Quando nós aprendemos a viver a forma como ele nos ensina a viver. E há uma coisa muito importante, gente, às vezes nós achamos que a Bíblia é um livro muito complexo. E ele pode ser sim complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito simples, a mensagem dele é muito simples. E se nós apenas nos detivermos ao sermão da montanha, sermão do monte, eu tenho plena convicção que nós nos tornaremos amigos de Deus. Quando nós aprendemos a ter um coração pacificador, quando aprendermos a sermos humildes de coração, quando aprendermos a orar e chorar com quem chora, consolar os que estão quebrantados, quando aprendermos a amar as pessoas de verdade, quando aprendermos a nos relacionar com elas, não pelo que elas podem fazer por nós, mas em como nós vamos manifestar a graça de Cristo através dos nossos relacionamentos, quando aprendemos a sermos fiéis, fiéis à esposa, fiéis aos valores, fiéis a Deus, ou seja, é o sermão da montanha. Quando a gente aprender a viver o sermão da montanha, eu tenho plena convicção que ali está a base do cristianismo. Eu tenho plena convicção que nós nos tornamos amigos de Deus. De uma forma bem prática, né? Somos amigos de Deus quando cumprimos aquilo que Ele pede para a gente cumprir. Amém. Tremendo. E para nós manter essa chama acesa, pastor? Para nós mantermos, porque é lindo a gente ter esse encontro, mas o mundo é difícil, porque aquele que está de pé tem que cuidar para que se mantenha de pé, né? Como que a gente mantém nutrido isso, essa relação? Isso é uma questão interessante, porque hoje as pessoas elas estão valorizando apenas momentos e não uma continuidade. Como manter essa chama acesa? Então vou usar essa mesma expressão e vou lançar a mão de um texto do Antigo Testamento em que Deus acende a chama do altar. A chama não é acesa pelo homem, a chama é acesa pelo próprio Deus. Porém, ele diz o seguinte: agora vocês mantenham ela acesa. Como? Vocês precisam arrumar lenha e vocês precisam limpar o altar. São duas coisas que a gente precisa fazer para essa chama permanecer acesa dentro de nós. Primeiro, a gente precisa entender que tem coisas que a gente tem que tirar da nossa vida. Elas foram boas, nem tudo é ruim. Então, tem experiências que nós já vivemos, que elas serviram para um tempo, serviram para um momento, elas queimaram numa certa instância da nossa vida, mas a gente precisa limpar o altar.
para que novas experiências com Deus venham também. O grande problema é que as pessoas têm uma experiência com Deus lá atrás e elas param naquele momento da vida, nunca mais têm outras experiências com Deus. Então a gente precisa entender que a gente tem que limpar o altar. E limpar o altar não é só retirar questões que fazem mal ou que são ruins. Não. Tem coisas que na nossa vida foram muito boas. É o resultado de uma lenha que foi queimada numa fase muito boa da nossa vida. São lembranças, memórias e tal. A gente precisa limpar esse altar. E a gente precisa colocar lenha nova. Então, todos os dias, Samuel, eu preciso abrir a palavra de Deus, ler as Escrituras à procura de lenha para que essa chama permaneça acesa. E é na oração que eu oro e limpo o altar dentro do meu coração. Então, como é que a gente mantém essa chama acesa? Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Esses 3 fundamentos, eles são indispensáveis. A gente até conversava um pouco antes com relação a isso, né? Às vezes as pessoas ficam fora da igreja, você falou sobre isso, sobre aquela linha da graça, que não precisa mais isso e tal. Se nós não tivermos esses 3 fundamentos, leitura da palavra, oração e vida em comunhão com a igreja, nós não vamos conseguir manter acesa a chama. Então eu preciso ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias e me reunir com quem também tem a chama do Espírito dentro do seu coração com frequência, com regularidade. Porque é nesse ambiente de celebração da fé, de proclamação da palavra, de louvores a Deus, que o nosso coração é profundamente tocado pelo Senhor e a chama volta a acender novamente. Hebreus diz muito categoricamente, não deixem de congregar. Não deixem. Então hoje, com o advento da internet e as lives das igrejas, algumas pessoas elas acabam acompanhando apenas pela internet. A internet é uma grande ferramenta para a gente usar, mas ela não substitui o culto presencial. Eu tenho pessoas que nos acompanham de lugares distantes, Mato Grosso, tem gente, às vezes, fora do país, mas eu sempre trabalho com eles. Gente, vocês precisam estar ligados a uma igreja local. A internet, ela nos ajuda no sentido de quando a pessoa não pode estar, quando ela está impossibilitada de estar presencial. Foi o caso da pandemia, é o caso de pessoas que estão enfermas ou alguma outra coisa. Nisso, ela ajuda, mas ela não pode substituir. Nada substitui o culto presencial e a comunhão com os irmãos. Então, meu recado para quem nos ouve, quem acompanha o seu trabalho, é que você possa desenvolver esse hábito, né? Ler a Bíblia com frequência, orar a Deus com frequência e se reunir com pessoas que professam a mesma fé com frequência. Esses 3 elementos são fundamentais para que a chama permaneça acesa no nosso coração. E a gente precisa, né, pastor, estar debaixo de uma cobertura, né? Isso além de ser bíblico, é necessário, né? Todos, sejam em qualquer âmbito das suas vidas, precisam de conselheiro, precisa de ter alguém que dá né, que tem essa base para trazer, para expor. E aí a gente é um corpo, né? A gente precisa estar em corpo. E a gente falava sobre amigo. Moisés, reconhecido como amigo de Deus, mas ele precisou de pessoas. Tanto é que quando ele não tinha força, Arão erguia os braços dele. Então a gente está aí todos juntos em prol de um grande propósito. A gente precisa estar, né? Cada membro tem
a sua particularidade, mas a gente precisa, nós começamos falando sobre isso. Jesus precisava de pessoas. Tinha os íntimos, mas tinha aqueles que acompanhavam, tinha os que mantinham o ministério dele. Então, Jesus já é o nosso exemplo. Ele caminhou com pessoas e até hoje as pessoas seguem ligadas a esse propósito dele. Então a gente precisa disso. Né? Nós precisamos de pessoas. Existe uma frase que eu gosto muito. Nós dependemos exclusivamente de Deus, mas precisamos reconhecer que precisamos de pessoas. Qual é o grande problema hoje? As pessoas estão dependendo de pessoas e acham que precisam de Deus. É o inverso disso. Eu dependo de Deus e reconheço que preciso de pessoas. Quando a gente entende isso, isso é libertador. Porque a gente deixa de construir relacionamentos onde a gente se torna, ou corre o risco de se tornar dependente emocional. E você trabalha com o mundo corporativo, você trabalha com empreendedorismo, você sabe muito bem disso. Existem pessoas que elas têm dependência emocional. Essas pessoas elas nunca vão crescer. Porque é uma dependência emocional que elas possuem. Dependem da aprovação, dependem de alguém estar sempre motivando, dependem de alguém estar sempre batendo nas costas, elogiando, falando aquilo que deveria ser natural dentro dela. Então, a pessoa assim, dificilmente ela vai conseguir avançar enquanto ela não trabalhar isso bem dentro dela. Agora, quando essa pessoa compreende que ela depende de Deus e ela se encontra em Deus, ela entende que ela também precisa de pessoas. E o relacionamento com pessoas muda radicalmente. Porque aí o meu relacionamento não é de dependência. Meu relacionamento é de valorização. Eu valorizo você. E eu reconheço que você sabe fazer coisas que eu não sei fazer. E que você tem potencial que eu não tenho. Então nós nos ajudamos mutuamente. Você tem um canal, você faz, você se lançou nesse projeto, que é um empreendedorismo, de edificar um canal no YouTube, alcançar pessoas, edificar vidas, falar daquilo que faz sentido para quem ouve você. Eu vim como um convidado que reconheço o seu valor, reconheço o seu potencial, reconheço a sua relevância e estou servindo você. Então não é um relacionamento de dependência. Eu dependo de Deus, mas aprendo que preciso de pessoas e, portanto, eu valorizo elas, porque realmente eu reconheço o valor que elas têm e aquilo que elas sabem fazer. Isso é libertador. Tremendo. Pega o modelo de Jesus. A vida de Jesus. A gente olha para as Escrituras e vê só Jesus, Deus. Mas vamos analisar Jesus, homem, que ele é. Na teologia a gente chama isso, se eu não estou enganado, de teantrópica. A natureza teantrópica de Deus. Ele é Deus e homem simultaneamente. Então, vamos analisar a questão humana de Jesus nos relacionamentos. Então, ele se lança num projeto e ele ora sozinho. Muitas vezes Jesus ora sozinho. Os discípulos vão procurar Jesus e ele está fazendo o quê? Ele está orando. E nas orações, aquelas que são registradas, a gente percebe claramente que Jesus reconhece a dependência que ele tem do Pai. O Filho reconhece a dependência do Pai. Quando ele está para ser traído no Monte das Oliveiras, aquela oração ela é muito importante para a gente. Então ele chama os amigos para orar junto com ele. Vem orar junto comigo.
mas ele ora. E ele reconhece que ele depende de Deus, mas precisa dos amigos do lado dele. Então, se você analisar todo o ministério de Jesus como homem, você vai perceber isso. A dependência dele é total do Pai. Mas ele entende que ele precisa das pessoas que caminham junto com ele. E ele valoriza essas pessoas por caminharem junto com ele. Ele vê aquilo que ninguém vê. Vê valor que ninguém vê. Treina, capacita e ele constrói relacionamentos com eles nessa relação, dependendo do Pai, mas entendendo que precisa daquelas pessoas para que o projeto siga adiante. É isso aí, pessoal. O que vocês estão achando? É só ensinamento valioso e tudo com base em quem? No Mestre dos Mestres. Ele deixou tudo, né, pastor? Para nós encerrar e deixar aí uma mensagem poderosa aí para esse Natal, para esses empreendedores que querem trazer esses princípios todos que a gente abordou aqui na figura de Jesus, eu gostaria que o senhor trouxesse um conselho final aí para eles conseguirem implementar dentro dos seus negócios, né? A gente fala negócio, a gente também fala, não tem como você levar Jesus para os seus negócios, não levar para a tua família, levar para todas, né, as esferas aí da sua vida. Mas eu queria um conselho final para o pessoal aí fechar com chave de ouro, pastor. Vamos lá. Um conselho que eu poderia passar para você que nos acompanha e que acompanha o canal do Samuel, e é uma honra para mim, tá, Samuel, estar aqui, poder conversar com você, e te agradeço por poder abrir esse espaço para a gente poder falar de Jesus, falar da nossa fé. Mas um conselho que eu deixo para você: conheça de fato Jesus, quem Ele é. Olhe para as Escrituras, vá para a Palavra de Deus e aplique esse princípio em algumas esferas da sua vida. Primeiro, na sua vida pessoal. Jesus não é um remédio que a gente oferece para os outros. Jesus, primeiro, precisa fazer a diferença na nossa vida. Conheça Ele, deixe os valores e os princípios dele transformar o nosso interior, para que depois, a partir da experiência de vida e de transformação que nós vivemos, nós possamos influenciar e inspirar e motivar aqueles que caminham conosco, para que eles também experimentem aquilo que nós experimentamos e a transformação que nós vivemos. Então esse é meu primeiro conselho, que você possa abrir o coração para essa experiência verdadeira, autêntica de fé com Cristo Jesus. E isso é independente de religião. Não estou falando de nenhuma religião, estou falando de Jesus, os princípios e os valores dele, fazendo a diferença dentro do nosso coração. Segundo lugar, aplique os princípios dentro da sua casa, da sua família. Deixe que os valores que Jesus defende e que ele apresenta na palavra possam ser vivenciados dentro da sua casa. Transforme o seu lar num lugar onde a presença de Cristo é evidenciada. Ou seja, transforme a sua casa num lugar de paz, transforme a sua casa num lugar onde você vai ser revigorado, num lugar onde as pessoas vão ser amadas por quem elas são e não pelo que elas fazem. Transforme a sua casa num ambiente onde Cristo seja o centro. E a partir daí, da sua vida pessoal, da sua família, da sua célula mais importante, que todas as áreas por onde você passar possam também serem influenciadas pela sua fé e pela sua crença pessoal.
Jesus é a essência do Natal. Encerro por aqui. O Natal é uma época onde as pessoas falam de um espírito, onde as pessoas ficam mais quebrantadas, fazem uma reflexão sobre a vida delas. Na verdade, isso tudo eles não dão o nome porque não conhecem, mas é o Espírito de Cristo que repousa sobre as pessoas, levando elas a fazerem uma análise da vida delas, fazer uma retrospectiva sobre o que viveram e procurando melhorar, ser uma versão melhor a cada dia. Então, meu conselho para você é que você possa viver a essência do Natal dentro do seu coração, dentro da sua família, nos seus negócios, na sua rede, no seu networking, que você possa viver a essência do Natal, que é Cristo Jesus, e a paz dele, que excede todo entendimento, possa realmente fazer a diferença na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado, Samuel, pelo privilégio. Que isso, pastor. A gente que agradece por ser tão abençoados e enriquecidos com essa mensagem, porque não é apenas uma gravação, mas é uma mensagem pontual que tenho certeza e convicção, se você aplicar o que o pastor acabou de nos ensinar aqui, você vai ter uma vida extraordinária em todas as esferas. E é isso que Jesus quer deixar. E nós estamos aqui, quanto mentoreados por esse mestre, para trazer esse conteúdo de valor para você. Que você continue espalhando essa mensagem, abençoe a vida do pastor, conheça o trabalho da IVP aqui de Itapema, que é um trabalho que é só você olhar e acompanhar os frutos, você já vai ver o que não preciso nem falar nada. Que você tenha um Feliz Natal e muito obrigado, pastor, do fundo do coração, de ter aceitado nos receber aqui para levar uma mensagem, porque isso é servir, é pensar no próximo. E você é uma inspiração para nós, porque você é um mestre também em servir. A gente vê que você adora servir as pessoas, está me servindo aqui e a gente é grato por isso. Sejam fortes e corajosos e um Feliz Natal a todos. Forte abraço.